Olá, turma. Sou o professor Alan Lima e estamos chegando ao fim da unidade 1, pertencente ao módulo 2 do curso Pós-Graduação Lato Sensu em Informática da Educação. Abordamos nessa unidade, do componente curricular Software Educacional e Objetos de Aprendizagem, os conceitos de software educativo e educacional, os tipos de software educacionais e a aprendizagem móvel. Vamos iniciar comentando sobre os principais conceitos de softwares educacionais e educativos. Quando falamos em softwares educacionais, estamos nos referindo àqueles que são usados em sala de aula, porém não possuem a finalidade pedagógica. Esses softwares, que apesar de não terem sido desenvolvidos para serem usados em sala de aula, podem ser usados para algum objetivo educacional. Um exemplo muito comum é o software de planilhas eletrônicas da Microsoft, o Excel, que foi um programa desenvolvido para a criação de planilhas e gráficos, porém é muito utilizado em aulas de física e matemática para a construção de fórmulas. Esse é apenas um exemplo. Outro exemplo, temos o PowerPoint, que também é um programa da Microsoft, porém é um programa de apresentação de slides, e ele foi utilizado para criação de apresentações. No entanto, é muito utilizado também em sala de aula por professores e alunos. Já os softwares educativos são aqueles que foram desenvolvidos e possuem a finalidade pedagógica, ou seja, possibilitam ao aluno construir um determinado conhecimento relativo a um conteúdo didático. Exemplo, podemos citar o GeoGebra, como já foi citado no slide anterior, que foi desenvolvido para auxiliar alunos no ensino de geometria. É um software que o principal objetivo dele foi auxiliar alunos e professores, porém não só na matemática e física. A gente pode citar diversos outros softwares que foram desenvolvidos para auxiliar alunos e professores em aulas de química, biologia, português, história. Então, a diferença entre o software educacional e educativo é que o educativo ele foi criado com o seu objetivo principal de ser utilizado em sala de aula. Já o educacional não, ele foi desenvolvido com outros objetivos e foi incorporado em sala de aula devido à sua qualidade para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Falamos também na unidade 1 dos tipos de softwares educacionais. Temos aí alguns exemplos de softwares educacionais. Podemos citar aí os principais. Tutoriais, por exemplo, o primeiro da lista, que é um software instrucional, onde apresenta perguntas e respostas para os usuários. Temos também os tutores inteligentes, capazes de aumentar a capacidade do aluno em resolver problemas com o uso de inteligência artificial. Os simuladores são aqueles capazes de imitar o mundo real ou imaginário, onde o aluno é capaz de desenvolver hipóteses, testar essas hipóteses, analisar os resultados e então refinar os conceitos. Temos também o micromundo, que é um ambiente controlado, onde vários elementos são testados a fim de atingir um determinado objetivo. Falamos também de ferramentas e aplicativos, que são softwares que auxiliam o professor e o aluno nas atividades diárias, auxiliando no processo ensino-aprendizagem. Temos também os softwares de autoria, que são capazes de desenvolver outros softwares. São programas que desenvolvem outros programas. Falamos também de programação, que é uma tarefa de desenvolver um programa utilizando linha de código. Diferentemente do software de autoria, o software de autoria é um programa que desenvolve programas. Já a programação não, é uma arte, é uma tarefa, onde vamos utilizar linhas de códigos para criar programas. Temos os jogos, que são um tipo de software que permite ao usuário explorar um ambiente digital. Também temos software de cooperação, onde estimulam a aprendizagem cooperativa, onde os alunos se ajudam no processo de aprendizagem. Também podemos citar os softwares de comunicação, que possibilitam a comunicação entre dois ou mais participantes. Aí podemos dar como exemplo um tutor, onde um aluno pode tirar alguma dúvida
como tutor, principalmente é utilizado muito em ensino EAD, como é o nosso caso. Então, é preciso haver um software que vai intermediar essa comunicação entre o aluno e o tutor. Então, aí temos o software de comunicação. E os objetos de aprendizagem, que é um software educativo que estão distribuídos, eles estão disponibilizados na internet. Já quando falamos de aprendizagem móvel, nós vimos que é uma tendência onde busca utilizar tecnologias móveis a fim de permitir a aprendizagem em qualquer lugar. Esse é o principal objetivo da aprendizagem móvel. Ela facilita, a gente vai ver lá nos benefícios, mas ela vai facilitar o estudo do aluno onde quer que o aluno esteja. As principais tecnologias que podemos incluir na categoria da aprendizagem móvel são os celulares, os tablets, os leitores digitais, que são conhecidos como e-readers, aparelhos de áudio e os consoles de videogame. Como benefício, podemos citar que o uso desses dispositivos móveis a cada dia busca beneficiar alunos que têm uma dificuldade de acesso à informação. Então, tem alunos que moram em locais remotos, tem alunos que não têm tempo para estudo. Então, a informação, a busca por informação fica um pouco mais complicada. Então, aí a aprendizagem móvel vai facilitar, onde o principal fator vai ser essa tecnologia móvel, no caso, dispositivos móveis, no celular, por exemplo, que vai facilitar a esse aluno realizar atividades a qualquer momento e a qualquer lugar. Facilitar também, não só o aluno, facilita a vida do professor, onde o professor também pode estudar, ele pode corrigir provas, pode marcar diários, presença em diários, utilizando apenas um dispositivo móvel. Então, é mais uma tecnologia que está somando, vem somando nos últimos dias, nos últimos anos, na verdade, e a ideia é crescer muito mais aí nos próximos anos, onde é possível que há estudos que comprovam que nos próximos anos a quantidade de dispositivos móveis vai ser muito maior do que habitantes no planeta. Como fase motivacional, temos a seguinte: nenhum obstáculo é tão grande se sua vontade de vencer for maior. Então temos aí, pessoal, estamos finalizando a unidade 1. Muito obrigado, né? Espero que tenham gostado e bons estudos. Olá pessoal, aqui é o professor Ariel Soares Teles, da disciplina de Software Educacional e Objetos de Aprendizagem. E nesta aula de encerramento, especificamente da unidade 2, eu vou dar ênfase a dois assuntos muito importantes, que provavelmente serão tópicos da avaliação de vocês. Bem, primeiramente é sobre o uso de softwares educacionais e objetos de aprendizagem na prática docente. Muitos de vocês provavelmente devem ter se perguntado por que esses tópicos e por que é importante entender a definição desses tópicos. Então, primeiramente vocês devem associar isso aqui como uma espécie de planejamento. É realmente um planejamento de como um objeto digital de aprendizagem pode ser utilizado na sua prática docente, independente da disciplina que você vai ministrar, ou do conteúdo que você vai ministrar. Isso é uma maneira de se planejar, são tópicos importantes e que devem ser utilizados para planejar a utilização de um objeto digital de aprendizagem na prática docente. Se você definir eles como num papel de docente, se você definir eles e conseguir definir exatamente todos eles, isso vai dar uma maior justificativa, uma melhor base para poder realmente utilizar um objeto digital de aprendizagem e vai facilitar a sua vida, certo? Então, os principais, descrição metodológica, que vai descrever como que você vai utilizar o objeto digital de aprendizagem. Os objetivos, normalmente são associados 2 ou 3 objetivos para se utilizar aquele objeto digital de aprendizagem. A vantagem ou vantagens, podem existir mais de uma vantagem tecnológica. A classificação,
vocês podem utilizar essa classificação considerando os 11 tipos que tem lá no fascículo, tem dizendo os 11 tipos. Pode ser um jogo, simulação, tem vários tipos lá, e aí é importante entender esses tipos, né? Enfoque, que basicamente são 2 tipos, que é o construcionista e o instrucionista. E então, isso daí é que vai dar base para vocês construírem ou utilizarem os objetos digitais de aprendizagem na prática docente, na prática, numa disciplina que vocês venham a ministrar futuramente. E isso é importante, principalmente entender essa classificação e esse enfoque deles, porque é aí que você vai estar conseguindo visualizar de que maneira você vai estar contribuindo na sua aula ou no processo de ensino-aprendizagem. E por que é no processo de ensino e aprendizagem? Porque alguns desses objetos digitais de aprendizagem são para ensino, aí tem mais um enfoque instrucionista, como também para aprendizagem, que aí é mais utilizado pro próprio aluno. Ou seja, esse do ensino é mais utilizado como recurso para o professor, é um objeto digital de aprendizagem mais para o professor, e o de aprendizagem é mais associado ao aluno. Ele vai estar utilizando na sua aprendizagem. Isso é importantíssimo entender. É uma maneira de se planejar, reforçando, é uma maneira de se planejar o uso de objetos digitais de aprendizagem na prática docente. E eu também queria dar um segundo tópico que eu queria, acho que é bem importante, sobre o grande desafio que nós enfrentamos para poder realmente ter a adoção de objetos digitais de aprendizagem. Normalmente, eu acho que vocês devem se perguntar por que os objetos digitais de aprendizagem não são utilizados. Normalmente a gente não vê os professores utilizando, nós mesmos, vocês podem observar que nós mesmos não utilizando enquanto professor, e não vimos outros professores utilizando, não é normal ver, pelo menos. E o grande desafio é que muitos professores não têm qualificação, não sabem como utilizar, não sabem que existe o recurso. Isso também é importante, que os recursos estão disponíveis, aplicativos de fácil acesso, sistemas de fácil acesso, e a gente não sabe que existem aqueles recursos. Então, quando o profissional, o professor é qualificado, ele vai entender que existem já disponíveis para ele diversos recursos que podem ser utilizados como objetos digitais de aprendizagem. Então, esse é o principal desafio, certo? E é fundamental para se tirar proveito de forma adequada dos recursos existentes. Então, o professor ele precisa ter a qualificação para poder utilizar os recursos que estão disponíveis. Previamente, né, para conhecer que os recursos estão disponíveis. Então, o professor precisa também conhecer bem os tipos de software que tornam o professor mais aberto a ele mesmo, né, mais aberto às utilizações ousadas e que façam diferença no processo educacional. E aí esse termo ousado é bem interessante porque em muitos casos é preciso realmente ser ousado e tentar fazer diferente, que é isso que vai fazer com que os alunos saiam da zona de conforto e o próprio professor. E por fim, acho que é bem importante isso, eu falei na aula da unidade 2 e vou dar ênfase novamente a isso, é que isso é um processo, é um ciclo. Para professores que nunca utilizaram objetos digitais de aprendizagem e que queiram começar a utilizar, isso é um processo de amadurecimento. O que eu mostrei para vocês no slide anterior, descrição metodológica, objetivos, vantagem tecnológica, classificação, que são os 11 tipos de classificações que podemos classificar os objetos digitais de aprendizagem, e os 2 tipos de enfoque, isso é muito importante. É o processo de descrever como que o objeto digital de aprendizagem vai ser utilizado. E aí eu vou descrever, depois eu vou executar de acordo com aquela descrição. Depois da execução, é importante refletir o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim, que porventura pode não ter dado certo. E aí eu vou refletir sobre os resultados que eu obtive. E finalmente depurar. Esse termo depurar é o processo de corrigir alguma coisa que deu errada ou tentar melhorar algum ponto que faltou. Então esse ciclo é contínuo. Então, digamos que em uma primeira aula você realiza esse ciclo, ou em uma disciplina você realiza esse ciclo,
Na segunda disciplina, você já vai ter depurado os possíveis problemas que ocorreram e vai refazer esse ciclo. E vai chegar em um momento em que você vai ter amadurecido o processo de ensinar, né? De dar aula. E aí vai passar a utilizar esse objeto de história de aprendizagem com mais facilidade, porque isso já vai fazer com que você ganhe experiência na utilização daquele objeto de história de aprendizagem específico ou de maneira geral de objetos digitais de aprendizagem qualquer que seja. Esse ciclo é muito importante e ele é que vai fazer vocês ganharem experiência na utilização de objetos digitais de aprendizagem. Bem, era isso que eu queria dizer para vocês nessa aula de encerramento. Obrigado pela atenção nessas aulas. Eu vou estar presente com vocês aí ainda na disciplina de sistemas multimídia e espero que vocês tenham ótimas avaliações.